Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal considerou que o juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade no julgamento que levou à primeira condenação do ex-presidente Lula por denúncias de corrupção. A mudança de voto da ministra Carmen Lúcia determinou o placar final de 3-2 na segunda turma do STF. O juiz Sérgio Moro agiu com parcialidade no julgamento que levou à primeira condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por denúncias de corrupção. O veredito foi alcançado nesta terça-feira pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que votou por 3-2 a demanda apresentada pela defesa de Lula. O placar só foi possível após uma mudança de último minuto da posição da ministra Carmen Lúcia, que havia rechaçado inicialmente a ação. A decisão é um duro golpe na gigantesca operação anticorrupção Lava Jato, da qual Moro é a principal figura. Em uma publicação no Twitter, o Instituto Lula comemorou a votação e afirmou que esta foi uma vitória da verdade. A defesa do ex-presidente alega que Moro prejudicou o petista ao longo de toda a investigação do processo e agiu com motivações políticas. A tese ganhou força quando o The Intercept Brasil revelou em 2019 conversas entre Moro e os procuradores de Curitiba, nas quais aparentemente havia uma coordenação para encaminhar certos casos. As gravações hackeadas não entraram nas provas apresentadas pela defesa, mas, de acordo com especialistas, pesaram nos debates. A ministra Carmen Lúcia explicou que desde as primeiras sessões deste caso, que começou em dezembro de 2018, foi mudando o contorno, o cenário e a compreensão que se tinha. Porque todo mundo tem direito a um julgamento justo, perante por um juiz imparcial, um tribunal independente e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram, aos poucos, sedimentando, consolidando, o que, para mim, é este traço e este quadro fundamental que me dá, portanto, de um cenário diverso e que veio a ser desvendado no curso deste processo para se demonstrar exatamente o que considero ser a quebra de um direito do paciente, que não teve um julgamento imparcial, como seria de se lhe assegurar, por força de determinação constitucional e de normas constitucionais. A magistrada insistiu, no entanto, que o julgamento se refere a um caso específico e não constitui uma desqualificação da Lava Jato, operação que desde 2014 levou para a prisão dezenas de grandes empresários e políticos da maioria dos partidos. O Paraguai atingiu 100% na ocupação de leitos de UTIs para tratamento de Covid. Os parentes das pessoas infectadas se esforçam para conseguir atendimento. Os hospitais do país estão sobrecarregados e os parentes se esforçam para conseguir medicamentos, obrigados a enfrentar altos custos. Não há insumos, não há remédios. Tem pessoas que vendem suas casas, que leiloam para conseguir medicamentos para seus parentes. No Hospital Engave, nos arredores de Assunção, dezenas de pessoas acampam para ficar mais perto dos doentes. O diretor do Hospital de Clínicas, Jorge Giubi, ressaltou que o número de novas infecções não diminuiu. Pelo contrário, os casos crescem entre 2.000 e 2.500 por dia, segundo dados oficiais. No Paraguai, o número de leitos de terapia intensiva no setor público e em hospitais integrados é de 655 e já atingiu a ocupação máxima. Fora das salas de UTI, outras 92 vagas foram adaptadas, mas também ocupadas, segundo o relatório do Ministério da Saúde. No setor privado existem 100 leitos de terapia, 90% ocupados. Com 7 milhões de habitantes, o Paraguai tem quase 200 mil casos pela Covid-19, com mais de 3.700 mortes. O governo da Bélgica anunciou hoje novas medidas restritivas para comércios e escolas. O país passa por uma terceira onda de Covid-19, com um aumento de contágios nas últimas semanas, preocupando autoridades de saúde. Medidas reforçadas para superar a terceira onda da pandemia de coronavírus. Nesta quarta-feira, o governo da Bélgica anunciou a ampliação de restrições aos comércios e escolas do país. Autoridades de saúde belgas estão preocupadas com o momento vivido e apontam a variante britânica como a principal responsável pelo aumento de contágios nas últimas semanas. C'est que l'évolution que nous voyons
A evolução que estamos vendo não é exponencial. Especialistas também confirmam isso. Mas não significa que não seja uma situação preocupante. Pelo contrário, porque uma evolução, um aumento linear no tempo, torna-se insustentável também. Pela nova regra, a partir do fim de semana, os comércios não essenciais poderão receber clientes apenas com agendamento prévio. Os comércios que exigem contato pessoal com os clientes, como salões de beleza e estúdios de tatuagem ou maquiagem, deverão permanecer fechados. No sistema educacional, somente os jardins de infância vão abrir e todo o restante passará a ter aulas à distância. Outras medidas permanecem em vigor, como a proibição de viagens não essenciais. Acho que está claro para todos que durante esses tempos difíceis você não pode viajar a lazer para outros países. Na verdade, haverá mais controles de fronteira durante a Páscoa. O país já está sob um toque de recolher entre meia-noite e as 6 da manhã, além da recomendação geral de privilegiar o trabalho remoto. As medidas anunciadas nesta quarta vão entrar em vigor no próximo sábado e a intenção do governo é reabrir as escolas e flexibilizar as restrições em 19 de abril. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira com o agravamento da pandemia e o ritmo de vacinação ainda pesando nos mercados. Foi a maior alta diária em 6 meses. A moeda norte-americana subiu 2,25% e encerrou o dia cotada a R$ 5,638 na venda. A Petrobras anunciou a redução nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias. A queda no preço do diesel vem após 5 altas consecutivas este ano. Já a gasolina subiu 6 vezes antes de ter o preço reduzido na semana passada. O valor médio de venda da gasolina vai para R$ 2,59 por litro e o diesel passa a valer R$ 2,75. O revezamento da tocha olímpica sai de Fukushima, no Japão, nesta quinta-feira, com uma peça que tem 30% de material reciclado usado nas construções de habitações temporárias após o terremoto seguido de tsunami de 2011. Além disso, os organizadores esperam que a turnê nacional aumente a emoção e ajude a dissipar as dúvidas persistentes sobre os jogos adiados pela pandemia. Quando o revezamento da tocha olímpica de Tóquio começar em Fukushima nesta quinta-feira, os participantes esperam mostrar ao mundo que a área não é um deserto nuclear, uma década após o desastre de 2011. A pandemia pode ter ofuscado e adiado os jogos que antes eram chamados de Olimpíadas da Recuperação. Mas os carregadores da tocha acreditam que o revezamento pode mostrar a área afetada pelo terremoto seguido de tsunami por uma nova ótica. A tocha olímpica deste ano conta com 30% de alumínio reciclado, material que foi usado originalmente na construção de casas pré-fabricadas após a tragédia de 2011. Ela pesa 1,2 kg, tem 71 centímetros de comprimento e a chama é mantida por hidrogênio. O desenho da peça foi feito por Tukujin Yoshioka, designer, arquiteto e artista japonês. O formato foi inspirado em uma flor de cerejeira, um dos símbolos do Japão. No topo da tocha há 5 pétalas de flor e é por meio delas que o fogo vai ser propagado, formando uma única chama que os organizadores japoneses chamam de Trilha da Esperança. O revezamento, assim como os próprios jogos, vai ser muito diferente das versões anteriores por causa da Covid-19. Os espectadores foram proibidos de torcer e de comparecer à cerimônia de lançamento. Mas os fãs vão poder acompanhar a rota enquanto a chama percorre o resto do país, passando por todas as 47 prefeituras antes de chegar ao Estádio Nacional de Tóquio para a cerimônia de abertura em 23 de julho. A poeira que foi levantada por uma série de fortes tempestades de areia tomou o oeste do Texas, nos Estados Unidos, e deixou o céu laranja. É inclusive possível ver o fenômeno do espaço pelo satélite do Serviço Meteorológico Nacional em Lubbock. O céu do Texas ficou laranja, mas não foi por um belo pôr do sol. Depois de uma série de tempestades, o oeste do Texas foi tomado por poeira. O fenômeno é tão grande que pode ser visto até do espaço pelo satélite do Serviço Meteorológico Nacional em Lubbock.
E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.